E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze para ti 2 trombetas de prata, de obra de martelo as farás, as quais te servirão para convocar a congregação, e para fazer mover o acampamento. E quando as tocarem, toda a congregação se juntará a ti à porta do tabernáculo do testemunho. Mas quando tocarem somente uma, então se congregarão a ti os príncipes, os chefes dos milhares de Israel. E quando tocardes alarme, então moverão o acampamento dos que estão alojados ao oriente. E quando tocardes alarme a segunda vez, então moverão o acampamento dos que estão alojados ao sul. Alarme tocarão as suas partidas. Porém, quando houverdes de juntar a congregação, tocareis, mas não com som de alarme. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e as tereis por estatuto perpétuo por vossas gerações. E quando vierdes a guerra em vossa terra contra o inimigo que vos oprimir, tocareis alarme com as trombetas, e sereis em memória diante do Senhor vosso Deus, e sereis salvos de vossos inimigos. E no dia de vossa alegria, e em vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, tocareis as trombetas sobre vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios de vossas pazes, e vos serão por memória diante de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E foi no ano segundo, no mês segundo, aos 20 do mês, que a nuvem se levantou do tabernáculo do testemunho. E moveram os filhos de Israel por suas partidas do deserto de Sinai, e parou a nuvem no deserto de Parã. E moveram a primeira vez ao dito do Senhor por meio de Moisés, e a bandeira do acampamento dos filhos de Judá começou a marchar primeiro, por seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, era sobre seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe filho de Elon. E depois que estava já desarmado o tabernáculo, moveram os filhos de Gerson e os filhos de Merari, que o levavam. Logo começou a marchar a bandeira do acampamento de Ruben por seus esquadrões, e Elisur, filho de Sedeur, era sobre seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf filho de Deuel. Logo começaram a marchar os coatitas levando o santuário, e enquanto que eles traziam, os outros levantavam o tabernáculo. Depois começou a marchar a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim por seus esquadrões, e Elisama, filho de Amiúde, era sobre seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã filho de Gideoni. Logo começou a marchar a bandeira do campo dos filhos de Dan por seus esquadrões, recolhendo todos os acampamentos. E Aiezer, filho de Amizadai, era sobre seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira filho de Enã. Estas são as partidas dos filhos de Israel por seus exércitos, quando se moviam. Então disse Moisés ao Babe, filho de Reuel Midianita, seu sogro: Nós nos partimos para o lugar do qual o Senhor disse: Eu a vós o darei. Vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem a respeito de Israel. E ele lhe respondeu: Eu não irei, mas sim que me marcharei à minha terra e à minha parentela. E ele lhe disse: Rogo-te que não nos deixes, porque tu conheces nossos alojamentos no deserto, e nos serás em lugar de olhos. E será, que se vieres conosco, quando tivermos o bem que o Senhor nos há de fazer, nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor foi diante deles caminho de 3 dias, buscando-lhes lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, desde que partiram do acampamento. E foi, que em movendo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, o Senhor, e sejam dissipados teus inimigos, e fujam de tua presença os que te aborrecem. E quando ela sentava, dizia: Volta, Senhor, aos milhares de Israel. E aconteceu que o povo se queixou aos ouvidos do Senhor, e ouviu o Senhor, e ardeu seu furor, e acendeu-se neles fogo do Senhor e consumiu um extremo do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e apagou-se o fogo, e chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu neles. E o vulgo que havia em meio teve um vivo desejo, e voltaram-se, e ainda choraram os filhos de Israel, e disseram: Quem nos dera comer carne? Nos lembramos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, e dos melões, e dos alhos poróis, e das cebolas, e dos alhos. E agora nossa alma se seca, que nada a não ser maná vem diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e sua cor como cor de bdério. Espalhava-se o povo, e recolhiam, e moíam em moinhos, ou malhavam em pilões, e o coziam em caldeira, ou faziam dele tortas, e seu sabor era como sabor de azeite novo. E quando descia o orvalho sobre o acampamento de noite, o maná descia de sobre ele. E ouviu Moisés ao povo, que chorava por suas famílias, cada um à porta de sua tenda, e o furor do Senhor se acendeu em grande maneira. Também pareceu mal a Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor em teus olhos, que puseste a carga de todo este povo sobre mim? Concebi eu a todo este povo? Gerei-o eu, para que me digas: Leva-o em teu peito, como leva que cria ao que mama, a terra da qual juraste a seus pais? De onde tenho eu carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim, dizendo: Dá-nos carne para comer. Não posso eu sozinho suportar a todo este povo, que me é pesado em excesso. E se assim o fazes tu comigo, eu te rogo que me deis a morte, se achei favor em teus olhos, e que eu não veja meu mal. Então o Senhor disse a Moisés: Junta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e traze-os à porta do tabernáculo do testemunho, e esperem ali contigo. E eu descerei e falarei ali contigo, e tomarei do Espírito que está em ti, e porei neles, e levarão contigo a
a carga do povo, e não a levarás tu sozinho. Porém dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, pois que chorastes em ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dera comer carne? Certamente melhor nos ia no Egito. O Senhor, pois, vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas sim até 1 mês de tempo, até que vos saia pelas narinas, e vos seja em aborrecimento, porquanto menosprezastes ao Senhor que está em meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, para que saímos aqui do Egito? Então disse Moisés, 600.000 a pé é o povo em meio do qual eu estou, e tu dizes, lhes darei carne, e comerão o tempo de 1 mês. Se degolarão para eles ovelhas e bois que lhes bastem? Ou se juntarão para eles todos os peixes do mar para que tenham o suficiente? Então o Senhor respondeu a Moisés, encurtou-se a mão do Senhor, agora verás se te sucede meu dito, ou não. E dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os chefes dos sacerdotes, e os escribas buscavam um meio de prendê-lo através de engano, e o matarem. Diziam, porém, não na festa, para que não venha a haver tumulto entre o povo. E estando ele em Betânia, em casa de Simão o leproso, sentado à mesa, veio uma mulher, que tinha um vaso de alabastro, de óleo perfumado de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso de alabastro, derramou-o sobre a cabeça dele. E houve alguns que se irritaram em si mesmos com aquilo, e disseram, para que foi feito este desperdício do óleo perfumado? Porque isto podia ter sido vendido por mais de 300 dinheiros, e seria dado aos pobres, e reclamavam contra ela. Porém Jesus disse, deixe ela, por que a incomodais? Ela tem me feito boa obra, porque pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis lhes fazer bem, porém a mim, nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, se adiantou para ungir meu corpo, para a preparação de minha sepultura. Em verdade vos digo, que onde quer que em todo o mundo este evangelho for pregado, também o que esta fez será dito em sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes, para o entregar a eles. E eles ouvindo, alegraram-se, e prometeram-lhe dar dinheiro, e buscava como entregaria em tempo oportuno. E o primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam o cordeiro da Páscoa, seus discípulos lhe disseram, onde queres que vamos preparar para comerdes a Páscoa? E mandou 2 de seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, a ele segui. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o cômodo onde comerei Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande salão, ornado e preparado, ali preparai a ceia para nós. E seus discípulos saíram, e vieram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E vinda a tarde, veio com os 12, e quando se sentaram à mesa, e comeram, Jesus disse, em verdade vos digo, que um de vós, que está comendo comigo, me trairá. E eles começaram a se entristecer, e a lhe dizer um após outro, por acaso sou eu? E outro, por acaso sou eu? Porém respondendo ele, disse-lhes, é um dos 12, o que está molhando a mão comigo no prato. Em verdade o Filho do Homem vai, como está escrito sobre ele, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído, bom lhe fosse ao tal homem não haver nascido. Salmo de Davi, para o regente, quando o profeta Natã veio até ele, depois dele ter praticado adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua bondade, desfaz minhas transgressões conforme a abundância de tuas misericórdias. Lava-me bem de minha perversidade, e purifica-me de meu pecado, porque eu reconheço minhas transgressões, e meu pecado está continuamente diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o mal segundo teus olhos, para que estejas justo no que dizeres, e puro no que julgares. Eis que em perversidade fui formado, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu te agradas da verdade interior, e no oculto tu me fazes conhecer sabedoria. Limpa-me do pecado com esopo, e ficarei limpo, lava-me, e eu serei mais branco que a neve. Faça-me ouvir alegria e contentamento, e meus ossos, que tu quebraste, se alegrarão. Esconde tua face de meus pecados, e desfaz todas as minhas perversidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito firme em meu interior. Não me rejeites de tua face, e não tires teu Espírito Santo de mim. Restaura a alegria de tua salvação, e que tu me sustentes com um espírito de boa vontade. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me das transgressões por derramamento de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação, e minha língua louvará alegremente tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará louvor a ti. Porque tu não te agradas de sacrifícios, pois senão eu te daria. Tu não te alegras de ofertas de queima. Os sacrifícios a Deus são um espírito quebrado em arrependimento. Tu não desprezarás um coração quebrado e triste. Faze bem a Sião conforme tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então tu te agradarás dos sacrifícios de justiça, nas ofertas de queima, e nos sacrifícios queimados por completo. Então oferecerão bezerros sobre teu altar. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada fora. Os lábios do justo sabem o que é agradável, mas a boca dos perversos é cheia de perversidades.